Mas há aqui algumas questões que me parecem que são importantes e que têm a ver, a primeira das quais, com o alerta que nos transmitiu, um registro do ponto de vista das competências e atribuições da Autoridade da Concorrência, relativamente às quais, em boa verdade, há certas matérias em que a ADC não tem mandato, não tem competências para tratar. E algumas das quais, relativamente à intervenção da ADC, que não tem essas competências, estamos a falar do chamado abuso de posição dominante em relação a dumping, em relação à concorrência desleal. Houve um dos slides que passou há pouco que mencionava até de uma forma exaustiva o conjunto de práticas que considera não caberem sob a alçada da Autoridade da Concorrência. E quanto mais não seja para registro e memória futura e enquadramento até da intervenção institucional desta Casa, eu pedia-lhe que recuperasse esse tema com alguma correspondência até de quem são as entidades que têm por obrigação e que têm por missão dar resposta a esses problemas. Porque a questão do dumping, inclusivamente nas suas implicações além fronteiras, no quadro comunitário, é um problema do nosso tempo e é um problema sério que cada vez mais, dada a dimensão da nossa economia e da vertente de abundante e dominante em termos numéricos e da realidade que são as PMEs, e as micro, pequenas e médias empresas, estamos perante uma situação muito séria relativamente à qual é preciso clarificar responsabilidades, competências, atribuições e aperfeiçoar se for caso disso. E era importante termos essa matéria aqui colocada. Outro problema que também é referido na sua apresentação, e até deu com muita objetividade um exemplo concreto dizendo que era uma coisa que devíamos esquecer do ponto de vista da realidade para passarmos a outra situação e ultrapassarmos de uma vez por todas aquela morosidade dos processos, ainda por cima depois com a prescrição, tendo em conta o atribulado que às vezes estes processos comportam, o que remete para o problema concreto da atuação tempestiva das autoridades. Eu não estou a falar só da ADC, incluo também a questão da ADC aqui, mas o problema é que enquanto os processos se vão demorando meses e anos, as empresas vão encerrando, fruto de práticas que, mal ou bem, estão a ser levadas a cabo. E a maior parte dos casos, mal. E até se podia, eventualmente, recorrer às medidas cautelares, antes de haver o termo de um processo que demora anos, etc, etc. Qual é o ponto de situação sobre esta aplicação do recurso às medidas cautelares para evitar um mal maior, que a maior parte das vezes acontece de facto? Portanto, esta questão da morosidade, o Sr. Presidente falou há dias, e penso que voltou aqui a abordar a questão da... a imprensa chamou-lhe o raid aos bancos. A investigação ao setor financeiro e às práticas anticoncorrenciais na banca. Eu não lhe vou dizer que isto devia ser fechado, em quanto tempo é que isto devia ser fechado, mas parece-me que 2 anos é difícil termos em conta as soluções para este tipo de problemas quando a investigação e o seu apuramento leva 2 anos. Mas isto não é o caso único, porque
Em 2009, a Assembleia aprovou uma resolução sobre o setor da cortiça, que é um setor importantíssimo para o nosso país, que somos o primeiro produtor mundial, e uma das questões tinha a ver com o problema das práticas anticoncorrenciais e, nomeadamente, a posição dominante de um determinado grupo, o Grupo Amorim, que nós colocávamos a questão, mas era colocado de uma forma genérica qual é o seguimento que foi dado às recomendações do relatório. O relatório surgiu, salvo erro, 3 anos depois. Qual é a sua avaliação sobre a aplicação no terreno das recomendações que têm que ter consequência, não podem apenas ser um exercício de reflexão e de pensamento, tem que haver depois a vertente prática e de aplicação nessa matéria. Também lhe pergunto, em relação à questão das situações de abuso de dependência económica, qual é a situação que temos tido na prática, designadamente a partir da definição que existe na lei e da sua aplicação. Isto é, nós fomos confrontados nesta Assembleia com a situação dramática que é vivida no setor automóvel, por exemplo, em relação ao setor do pronto-socorro e ao setor ao ramo da reparação automóvel. E qual era o papel que desempenhavam nestas matérias as companhias seguradoras? O testemunho que é dado por agentes daquele setor automóvel, reparação e pronto-socorro, era de um abuso de posição dominante e de um abuso de dependência económica por parte das companhias seguradoras, que deixavam completamente fragilizadas os milhares de empresas de norte a sul do país nestas questões que estão, como diz o povo, com a corda ao pescoço. E estão ainda mais em dificuldades devido à prática daquelas companhias seguradoras. Qual é a abordagem que se faz? E isto é uma questão que, como sabe, o PCP tem vindo a acompanhar e a suscitar, até junto de Vossa Excelência e junto da Autoridade da Concorrência, ao longo dos anos. Qual é a apreciação que faz? Eram questões que gostava de colocar. Para terminar, Sr. Presidente, já me aproximo dos 8 minutos, a investigação, um bocadinho só mais, muito obrigado. Eu coloco nesta ronda as várias questões. Setor automóvel, o problema da intervenção tempestiva das autoridades, a questão da investigação que foi, digamos, propósito seu e que nos comunicou na altura, há 1 ano e meio, relativamente ao mercado dito mercado de setor energético, com a micro e mini geração, e as questões que na altura levantámos e que o Sr. Professor manifestou a intenção, o propósito de conduzir um trabalho, ou de promover um trabalho de investigação sobre esta área e o funcionamento desse setor. Eu gostava de lhe perguntar que perspectiva é que tem acerca dessa experiência e desse setor. Depois, o problema dos cartões de crédito e de débito. Nós tivemos nesta casa, durante bastante tempo, um acompanhamento dessa matéria. Houve várias entidades que vieram prestar o seu testemunho sobre isto. E, se bem nos lembramos, salvo erro, considerando o processo de decisão ou de reflexão na União Europeia, não se avançou em termos nacionais para medidas concretas em relação a essas questões das comissões, das taxas, daquilo que é a prática dos bancos nesta questão, já não indo apenas para a questão concorrencial e do acerto de valores entre eles. O que nós dizemos é a enormidade de verbas que são assumidas e pagas por um setor em crise como é o da restauração ou da hotelaria, por exemplo. A indicação que nós tínhamos mais recente é de 85 milhões de euros pagos em taxas e comissões bancárias pela restauração e hotelaria, só por este setor. E isto é uma exorbitância. O que lhe pergunto é, nestes últimos tempos, a evolução destes processos e destes debates a nível dos organismos, o seu e os homólogos a nível europeu, da legislação europeia, porque se nós ficarmos à espera que a montante se
tomasse alguma medida e nem a montante nem a jusante e fica tudo na mesma, bom, ninguém quer, de certeza, pelo menos fora dos bancos, de certeza que ninguém quer isso. Não queremos com toda a certeza. E finalmente, o problema da energia voltando à área da energia, mas na questão dos combustíveis, como é que, na sua opinião e pela experiência que tem, se pode lidar, já não digo entender, mas como é que se pode lidar com esta irredutível posição das petrolíferas até agora? Já nem vou colocar a questão dos preços e mais 1 cêntimo ou 0,1 cêntimos e é tudo idêntico, etc. Portanto, a ideia da concorrência aplicada aqui, ao longo dos anos, o Sr. Professor veio cá muitíssimas vezes e essa questão foi colocada e debatemos muitas vezes isso. Mas mais recentemente o que nós temos é nem sequer aqueles ditos combustíveis low cost ou ditos combustíveis sem aditivo estão a ser aceitos por parte destas grandes empresas relativamente à distribuição e à colocação no mercado em condições, digamos assim, de não discriminação. E eu gostava de, colocando estas questões mais específicas, mais objetivas, colocar por essa via o balanço do que tem sido nestes anos, o acompanhamento e até a evolução das condições de resposta e de intervenção que são colocadas à Autoridade da Concorrência para fazer face a estas matérias que até são sinalizadas e em relação às quais o senhor, ao longo do tempo, foi assinalando e apontando o propósito de tratar estas matérias. E era isso que gostaríamos de colocar para a sua intervenção final. Muito obrigado.